A nossa história de hoje se chama O Swami Tigre. Yogananda começa essa história assim: descobri o endereço do Swami Tigre. Vamos visitá-lo amanhã. Esta sugestão, bem acolhida, vinha de Shanti, um de meus colegas da escola secundária. Eu estava ansioso para conhecer o santo, que em sua vida pré-monástica capturara tigres e com eles lutara usando apenas as mãos nuas. Havia em mim um forte entusiasmo juvenil por essas façanhas tão notáveis. O amanhecer do dia seguinte nos envolveu em frio invernal, mas Xande e eu partimos alegremente. E depois de buscas infrutíferas em Bhawanipur, fora de Calcutá, chegamos à casa certa. Pendiam da porta 2 argolas de ferro, que fiz soar com estardalhaço. Inabalável ao estrondo, um criado se aproximou com passo vagaroso. Ele deixava subentendido pelo sorriso irônico que visitantes barulhentos eram impotentes para perturbar a tranquilidade da casa de um santo. Tão sensíveis à silenciosa repreensão, meu companheiro e eu agradecemos o convite para entrar na sala. Nossa longa espera ali nos encheu de apreensões. Na Índia, uma lei tácita para os que buscam a verdade é a paciência. O mestre pode, de propósito, submeter à prova a persistência de quem anseia encontrá-lo. Esse ardil psicológico é amplamente empregado no Ocidente por médicos e dentistas. Conduzidos afinal pelo criado, Xande e eu entramos num quarto de dormir. O famoso Swami Soham estava sentado na cama, e a visão do seu corpo descomunal causou-nos espanto. Estacamos emudecidos, de olhos arregalados. Nunca antes havíamos contemplado um tórax daquela amplitude, nem bíceps do tamanho de bolas de futebol. Sobre o imenso pescoço, o rosto feroz, mas tranquilo do Swami apresentava flutuantes cabelos encaracolados, barba e bigode. Transluciam em seus olhos escuros qualidades de mão e de tigre. Não vestia roupas, exceto uma pele de tigre ao redor da cintura musculosa. Recuperamos a fala. Meu amigo e eu cumprimentamos o monge, expressando nossa admiração por suas proezas na extraordinária arena dos felinos. Seria possível, por gentileza, nos contar como subjugar com meros punhos o mais feroz dos animais da jungle, o tigre real de Bengala? Meus filhos, lutar com tigres é uma ninharia para mim. Poderia fazê-lo hoje, se necessário. Ele riu como um menino. Para vocês, tigres são tigres. Mas para mim, os tigres são apenas gatinhos. Swami, penso que poderia imprimir em meu subconsciente a ideia de que os tigres são gatinhos. Mas será que eu poderia fazer com que os tigres acreditassem nisso?
Não se espera a vitória de um bebê que imagina que o tigre é um gato doméstico. Minhas mãos poderosas são armas suficientes. Ele nos pediu para acompanhá-lo ao pátio, onde esmurrou a borda de um muro. Um tijolo caiu e se espatifou no chão. O céu espiou atrevidamente pela fenda. Eu sentia-me aturdido de espanto. Pensei, quem pode remover de um só golpe um tijolo de cimento em sólida parede? Certamente pode deslocar os dentes dos tigres. Alguns homens possuem força física igual à minha, disse o suave. No entanto, falta-lhes a fria segurança. Os que têm o corpo robusto, mas a mente débil, podem desmaiar a simples visão de um animal feroz saltando livremente na floresta. O tigre, em sua ferocidade e habitat naturais, é muito diferente dos animais de circo, que são alimentados com ópio. Muitos homens de força hercúlea viram-se aterrorizados, em abjeto desamparo, ante a investida de um tigre de bengala. Assim, o tigre converteu o homem mentalmente em um gato medroso. Mas um homem, dono do corpo vigoroso e de determinação imensamente forte, pode inverter a situação e forçar o tigre a convencer-se que é um gatinho indefeso. Então Yogananda falou: eu estava bastante disposto a acreditar que o titã à minha frente era capaz de realizar a metamorfose do tigre gatinho. Ele parecia estar com a veia de tática. Xande e eu o escutávamos com todo o respeito. É a mente que maneja os músculos. A força de uma martelada depende da energia aplicada. O poder expresso pelo corpo, o instrumento físico do homem, depende da sua agressiva vontade e da sua coragem. O corpo é literalmente construído e sustentado pela mente, e sob a pressão de instintos de vidas anteriores. Fraquezas e forças infiltram-se gradualmente na consciência humana, expressando-se como hábitos e, por sua vez, constroem um corpo desejável ou indesejável. A fragilidade física tem origem mental. Em um círculo vicioso, o corpo escravizado pelos hábitos limita a mente. Se o amo permite que o servo lhe dê ordens, esse se torna autocrático. Assim também, a mente fica escravizada quando se submete às ordens do corpo. A pedido nosso, o impressionante Swami concordou em contar um pouco da sua vida. A minha primeira ambição foi lutar com tigres. Minha vontade era forte, mas meu corpo era fraco. Uma exclamação de surpresa escapou dos meus lábios. Parecia incrível que esse homem, agora com ombros de Atlas, aptos para sustentar, pudesse ter conhecido a fragilidade.
Foi por inquebrantável persistência em pensamentos de saúde e força que superei minha desvantagem. Tenho todos os motivos para exaltar o soberano vigor mental, que considero ser o verdadeiro dominador dos tigres de Bengala. Acredita, venerada Swami, que eu poderia lutar com tigres? Essa foi a primeira e a última que tão bizarra ambição me passou pela cabeça. Sim, ele sorriu. Mas há vários tipos de tigres. Alguns rondam pelas selvas dos desejos humanos. Nenhum benefício espiritual advém de golpear as feras, até deixá-los inconscientes. É preferível ser vitorioso sobre os predadores internos. E nós podemos saber, Senhor, como se transformou de domador de tigres selvagens em domador de paixões selvagens? O Swami Tigre silenciou. Seus olhos assumiram uma expressão longínqua, evocando visões de anos pretéritos. Distingui sua breve luta mental para decidir se iria atender ao meu pedido. E finalmente ele sorriu em aquiescência. Quando minha fama atingiu o auge, trouxe com ela a embriaguez do orgulho. Resolvi não só lutar contra os tigres, como também ensinar-lhes truques. A minha ambição era forçar os animais selvagens a se comportarem como os domesticados. Então, comecei a fazer exibições públicas, obtendo um gratificante sucesso. Uma noite, meu pai entrou em meu quarto com um ar pensativo. Filho, trago palavras de advertência. Gostaria de salvá-lo de males vindouros produzidos pelas rodas trituradoras da causa e efeito. É fatalista, meu pai? Devo permitir que a superstição amorteça as águas impetuosas das minhas atividades? Não sou fatalista, filho, mas acredito na justa lei da retribuição, como ensinam as escrituras sagradas. Há sentimento contra você na família da selva. Algum dia você pode ter que pagar um preço. Surpreende-me que pense assim, pai, pois sabe muito bem como os tigres são, belos, mas cruéis. Quem sabe, meus golpes talvez injetem um pouco de juízo e consideração em suas obtusas cabeças.
Sou diretor da Escola de Etiqueta da Floresta para lhes ensinar boas maneiras. Por favor, pai, pense em mim como um domador de tigres e jamais como seu matador. Como é que podem as minhas boas ações me prejudicar? Peço-lhe que não me imponha uma ordem que altere o meu modo de vida. Xande e eu escutávamos com total atenção, compreendendo o dilema do seu passado. Na Índia, um filho não desobedece levianamente ao desejo dos pais. O Swami Tigre continuou. Em estoico silêncio, papai ouviu minha explicação e depois, com seriedade, me fez essa revelação. Filho, você me obriga a relatar uma terrível previsão feita pelos lábios de um santo. Ele falou comigo ontem, quando eu fazia uma meditação diária no pórtico. Querido amigo, trago uma mensagem para o seu beligerante filho. Que ele acabe com as suas atividades selvagens. Se não parar, seu próximo encontro com o tigre resultarão ferimentos gravíssimos, seguidos por 6 meses de enfermidade às portas da morte. Então, ele deverá abandonar o seu modo de vida anterior e tornar-se um monge. Essa narrativa não me impressionou. Considerei que meu pai tinha sido a vítima crédula de algum fanático alucinado. O Swami Tigre fez esta confissão com um gesto de impaciência, como se reconhecesse a sua tolice. E em sombrio silêncio, por longo tempo, pareceu esquecido da nossa presença. E quando retomou o fio da narrativa, ele o fez subitamente, com uma voz oprimida. Pouco depois do aviso de meu pai, visitei a cidade de Coach Bihar. O pitoresco lugar era novo para mim e eu esperava desfrutar um período de sossego. Como sempre, uma multidão curiosa me seguia pelas ruas. Eu entreouvia partes de comentários sussurrados. Esse é o homem que luta com tigres selvagens? São pernas ou troncos de árvore que ele tem? Olha a cara dele. Deve ser a encarnação do próprio rei dos tigres. Vocês bem sabem como a garotada das aldeias funciona, como a última edição de um jornal. E com que rapidez os posteriores boletins orais do mulherio circulam de casa em casa. Em poucas horas, a cidade inteira fervilhava de animação com a minha presença. Eu estava calmamente descansando à noite, quando ouvi um galope de cavalos. Pararam em frente ao meu alojamento um grupo de policiais altos, de turbantes.
Recuei surpreso. Tudo é possível com essas criaturas de lei humana, pensei. Talvez queiram me repreender por alguma coisa que certamente não fiz. Mas os policiais curvaram-se com inesperada cortesia. Honrado Senhor, fomos enviados para lhe dar boas-vindas em nome do príncipe de Koshbihar. Ele tem o prazer de convidá-lo para uma visita ao seu palácio, amanhã de manhã. Considerei o convite por algum tempo e por alguma obscura razão senti profundo pesar por essa interrupção numa viagem tranquila. Mas a atitude suplicante dos policiais me comoveu. Então, concordei em ir. Para minha surpresa, no dia seguinte fui escoltado com extrema cortesia. Fui levado da porta do meu alojamento até uma magnífica carruagem puxada por 4 cavalos. Um criado segurava um guarda-sol ornamentado que me protegia dos escaldantes raios solares. Eu fruí o agradável passeio através da cidade e dos bosques em seus arredores. O descendente real, em pessoa, estava à porta do palácio para me receber. Ofereceu-me o seu próprio assento embrocado de ouro, ocupando sorridente uma cadeira mais simples. Todas estas cortesias certamente vão me custar alguma coisa, pensei com assombro crescente. As intenções do príncipe despontaram depois de algumas frases banais. Corre em minha cidade o rumor de que você pode lutar contra tigres selvagens e usando apenas as mãos. Isso é verdade? É a pura verdade. Mal posso acreditar. Você é um bengali de Calcutá, criado com arroz branco dos habitantes das cidades. Por favor, seja franco. Não tem lutado apenas com tigres fracos, aqueles narcotizados com ópio? A sua voz era alta e sarcástica, a sua fala carregada pelo sotaque provinciano. Não me dignei a responder ao insulto da sua pergunta. Então, ele falou: eu desafio a lutar com Raja Begum, o meu tigre recém-capturado. Se você conseguir contê-lo, amarrá-lo com uma corrente e sair da jaula em estado consciente, será dono desse tigre real de Bengala. E mais, você também receberá vários milhares de rúpias e muitos outros presentes. Se recusar a enfrentá-lo em combate, farei com que o seu nome seja anunciado em todo o estado como o de um impostor. As suas palavras insolentes me atingiram como uma chuva de balas. Devolvi-lhe como um único tiro minha aceitação irada. O príncipe, semi-erguido da cadeira por sua própria agitação, sentou-se de volta.
Ele tinha um sorriso sádico nos lábios. E assim recordei os imperadores romanos que se deleitavam em mandar os cristãos para as arenas das feras. E ele concluiu: a luta está marcada para daqui uma semana. Lamento não poder permitir que você veja o tigre antes disso. Não sei se o príncipe temia que eu o hipnotizasse ou lhe desse ópio secretamente. Saí do palácio, notando divertido que o guarda-sol e a paramentada carruagem real não estavam mais presentes. Durante a semana seguinte, preparei metodicamente o corpo e também a mente para a prova que se aproximava. Por intermédio do meu criado, soube de histórias fantásticas. A terrível previsão do santo feita a meu pai de algum modo tinha se tornado conhecida e aumentava à medida que corria. Muitos aldeões humildes acreditavam que um espírito maligno, amaldiçoado pelos deuses, havia reencarnado sob a forma de um tigre, que à noite assumia várias formas demoníacas, mas que durante o dia permanecia um animal de pelo listrado. Dizia-se que este tigre demônio tinha sido enviado para me humilhar. Outra versão fantasiosa dizia que as preces dos felinos ao céu dos tigres tinham sido atendidas sob a forma de Raja Begum. Seria um instrumento que puniria a mim, o audacioso bípede que tanto insultara a espécie inteira dos tigres. Um homem sem pelo, nem presas, ousando desafiar um tigre com patas formidáveis, armadas de poderosas garras. O poder do veneno concentrado de todos os tigres foram atingidos pela humilhação. Ganhara ímpeto suficiente para pôr em movimento as leis ocultas e provocar a queda do orgulhoso domador de tigres. Meu criado também me informou que o príncipe estava em seu elemento como o empresário da luta entre o homem e a fera. Ele ordenara a construção de um pavilhão à prova de tempestades, destinado a acomodar milhares de espectadores. No centro, uma enorme jaula de ferro. Ela era circundada por um compartimento externo de segurança. E lá estava Raja Begum. O cativo passava o tempo dando rugidos de gelar o sangue. Eles lhe davam pouca comida para manter
aceso seu apetite enraivecido. Talvez o príncipe tivesse a esperança que eu fosse o banquete de recompensa. Multidões das cidades e do subúrbio compravam entradas ansiosamente, em resposta ao rufo dos tambores que anunciavam o singular embate. No dia marcado, centenas de pessoas não puderam entrar, porque a lotação se esgotara. Muitos homens entraram pelas aberturas da tenda, ou encheram todos os espaços vazios sob as galerias. À medida que a história do Swami Tigre se aproximava do seu ponto alto, meu suspense crescia. Chand também se mantinha em mútuo arrebatamento. Entre os rugidos ensurdecedores de Raja Begum e a gritaria da multidão aterrorizada, fiz serenamente a minha aparição, usando apenas uma tanga em volta da cintura. Eu não vestia nenhuma outra roupa que pudesse me proteger. Abri o ferrolho do compartimento de segurança e o fechei calmamente atrás de mim. O tigre farejou sangue e, saltando com estrondo contra as grades, dirigiu-me uma feroz saudação. O público, com medo compadecido, ficou mudo. Eu parecia um manso cordeiro diante da fera enraivecida. Num instante, entrei na jaula, mas assim que bati a porta, Raja Begum se precipitou sobre mim. Minha mão direita foi furiosamente rasgada. O sangue humano, a maior delícia que um tigre pode saborear, jorrou em espantosas golfadas. A profecia do santo parecia prestes a cumprir-se. Refiz-me imediatamente do choque produzido pelo primeiro ferimento sério que já tinha recebido. E, ocultando os dedos sangrentos sob a tanga, arremeti meu braço esquerdo num murro de quebra-ossos. A fera cambaleou e retrocedeu, rodopiando no fundo da jaula, e de novo saltou violentamente em minha direção. Fiz com que chovesse sobre a sua cabeça o famoso castigo do meu punho. Mas Raja Begum provara o sangue, e este
teve o mesmo efeito do primeiro gole de vinho, que enlouquece o alcoólatra há muito tempo sem beber. Marcados por seus rugidos ensurdecedores, os assaltos da fera cresciam em fúria. A minha inadequada defesa de uma só mão tornava-me vulnerável às garras e presas. Mas eu evitava com golpes que deixavam o tigre tonto. Mutuamente ensanguentados, lutávamos contra a morte. A jaula era um pandemônio. Respingava sangue em todas as direções. Rugidos de dor e de apetite mortal escapavam da garganta da fera. Atirem nela, matem a fera. Gritos surgiram da multidão. Homem e animal moviam-se tão rapidamente que o tiro de um guarda se perdeu. Concentrei toda a minha força de vontade e dei um ronco selvagem e lancei o meu último e decisivo golpe. O tigre desmoronou e ficou no chão quieto. Como um gatinho, exclamei. O Swami riu gostosamente, apreciando meu comentário, e continuou sua cativante história. Raja Begum foi finalmente vencido. Seu orgulho real se viu ainda mais humilhado. Com minhas mãos laceradas, audaciosamente forcei suas mandíbulas a se abrir. Durante um dramático momento, pus minha cabeça dentro da bocejante armadilha mortal. Procurei uma corrente no chão e havia uma pilha delas. Retirando uma, amarrei o tigre pelo pescoço às barras da jaula. Em triunfo, avancei para a porta. Mas aquele demônio encarnado, Raja Begum, tinha uma resistência digna da sua suposta origem diabólica. Com um incrível bote, ele partiu a corrente e saltou sobre minhas costas. Com o meu ombro preso em suas mandíbulas, caí violentamente. Mas num abrir e fechar de olhos, eu o subjuguei. Mas num abrir e fechar de olhos, eu o subjuguei com meu corpo. Sob golpes impiedosos, o traiçoeiro animal mergulhou em semiconsciência. Desta vez, acorrentei-o com mais cuidado e devagar saí da jaula. Então, me encontrei rodeado por um novo rugido.
desta vez de alegria. A ovação da multidão explodiu, como se provinda de uma única e gigantesca garganta. Apesar de desastrosamente ferido, eu cumprir as 3 condições da luta: atordoar o tigre, acorrentá-lo e sair da jaula sem pedir auxílio. Além disso, tão drasticamente ferir e aterrorizar a agressiva fera, que ela tinha achado melhor desprezar o oportuno prêmio da minha cabeça em sua boca. Depois que as minhas feridas foram tratadas, fui homenageado. Guirlandas envolveram meu pescoço. Muitas moedas de ouro me foram atiradas aos pés. A cidade inteira viveu um período de festa e regozijo. De todos os lados vinham intermináveis comentários sobre a minha vitória contra um dos maiores e mais selvagens tigres já vistos. Raja Begum me foi presenteado conforme o prometido, mas não senti alegria. Uma mudança espiritual havia entrado em meu coração. Parecia que, ao sair da jaula, eu tinha fechado a porta a todas as ambições do mundo. Seguiu-se um período infeliz. Durante 6 meses estive entre a vida e a morte, com intoxicação sanguínea. E logo que me recuperei o suficiente para sair de Kosh Bihar, regressei à minha cidade natal. Agora sei que o meu mestre é o santo que fez a sábia advertência. Confessei humildemente a meu pai. Se eu pudesse encontrá-lo. Meu desejo era sincero, tanto que um dia o santo apareceu sem se anunciar. Ele falou: chega de domar tigres. Disse-me com tranquila firmeza: venha comigo, vou lhe ensinar a subjugar as feras da ignorância que vagam pelas selvas da mente humana. Você está acostumado com o público, pois que ele seja uma galáxia de anjos, entretidos com seu vibrante domínio da yoga. Então, fui iniciado na senda espiritual por meu santo guru. Ele abriu as portas da minha alma.
Elas estavam enferrujadas e emperradas pela falta de uso. E de mãos dadas, logo partimos para o meu treinamento no Himalaia. Xande e eu nos curvamos aos pés do Swami, agradecidos pelo esboço de uma vida ciclônica. Meu amigo e eu nos sentimos amplamente recompensados pela longa espera probatória na fria antessala. E essa foi a nossa história de hoje. Obrigada por acompanhar. Te vejo no próximo vídeo.